Ana Silva parou no meio do corredor da igreja de São Domingos, em Lisboa, com o coração a bater tão alto que parecia prestes a explodir. Em vez de aceitar o braço de Miguel Costa, o noivo que a família lhe impusera há 6 meses, ela virou-se lentamente, estendeu a mão trêmula para Laura Mendes e entrelaçou os dedos com força, como se aquele gesto fosse a única verdade que ainda restava no mundo. O padre, com o missal aberto, ficou mudo. Um murmúrio coletivo ergueu-se como uma onda, transformando-se em gritos quando a mãe de Ana, Dona Isabel, se levantou da primeira fila com o rosto branco como o véu da filha. Ana, o que estás a fazer? Isto é uma vergonha. O pai, Sr. António, homem de negócios duro que construíra a empresa familiar à custa de sacrifícios, bateu com o punho no banco de madeira, o som ecoando como um tiro. Miguel, ao lado do altar, deixou cair o anel que segurava, os olhos cheios de incredulidade e humilhação. Mas Ana não recuou. Com a voz firme, embora por dentro tremesse como folha ao vento, disse alto o suficiente para toda a igreja ouvir: eu não posso casar com ele. Porque amo Laura. E hoje, aqui, escolho a verdade em vez da mentira que me impuseram. Laura apertou-lhe a mão, os olhos castanhos cheios de lágrimas contidas, e as duas começaram a caminhar juntas pelo corredor, passo a passo, enquanto os convidados se levantavam em choque. O ar cheirava a incenso e a suor nervoso. Ana sentia cada olhar como uma facada, os tios que sussurravam lésbica, a prima que cobria a boca com a mão, o irmão mais novo que olhava como se ela tivesse traído toda a família. Mas no meio do caos havia uma estranha liberdade. Pela primeira vez em anos, o peso que carregava no peito desde os 17 anos, quando descobrira que o amor que sentia por Laura não era amizade, aliviava-se. O preço, porém, começava a cobrar-se imediatamente. Dona Isabel correu atrás delas, os saltos altos a ecoar no mármore frio. Ana, volta aqui. O negócio do teu pai depende deste casamento. Miguel é a salvação da empresa. Ana parou por um segundo, o coração a apertar-se. Sabia que o pai estava à beira da falência, que o casamento com Miguel selaria a fusão com a empresa Costa e Irmãos, salvando empregos de 200 famílias. Mas continuar a fingir seria matar-se por dentro. Laura olhou para ela, sussurrando: vamos, Ana. Não olhes para trás. E elas saíram pela porta principal, o sol de Lisboa a bater-lhes no rosto como uma bênção e uma condenação ao mesmo tempo. No exterior, os paparazzis que a família contratara para o evento perfeito já disparavam flashes. Ana sentiu o mundo girar. Tinha acabado de destruir tudo o que os pais construíram. E ainda assim, pela primeira vez, sentia-se viva. O táxi que as levou para o apartamento de Laura, no bairro Alto, cheirava a cigarro velho e a chuva recente. Ana encostou a cabeça no ombro da companheira, o vestido de noiva amarrotado, o véu ainda preso nos cabelos escuros. O que fizemos, Laura? A minha mãe vai desmaiar. O meu pai. Ele nunca mais me fala. Laura acariciou-lhe o rosto com dedos suaves, os mesmos dedos que, 5 anos antes, tinham tocado a sua mão pela primeira vez numa biblioteca da Universidade de Lisboa. Naquela altura, Ana estudava Direito, pressionada pelo pai a seguir os passos dele. Laura, filha de uma costureira do Alentejo, trabalhava na biblioteca para pagar o curso de literatura. O primeiro olhar foi casual, mas o segundo, quando Ana deixou cair um livro e Laura o apanhou, foi elétrico. Não te preocupes com eles agora, disse Laura baixinho. Preocupa-te conosco. Com o que sentimos desde sempre. Ana fechou os olhos e deixou que as memórias viessem. Tudo começara com cafés partilhados depois das aulas, risos que se transformavam em silêncios cúmplices, mãos que se roçavam por acaso. Aos 22 anos, Ana percebeu que o nojo que sentia quando o pai lhe apresentava rapazes adequados não era timidez. Era repulsa por um futuro que não lhe pertencia. A primeira vez que beijou Laura foi numa noite de tempestade no telhado do prédio dela. A chuva caía forte e Ana, molhada até aos ossos, confessou: tenho medo do que sou. Laura respondeu apenas com um beijo que sabia a liberdade. Durante anos esconderam-se. Encontros em hotéis baratos fora de Lisboa, mensagens apagadas, desculpas inventadas. Ana aceitou até o namoro falso com um colega de curso para acalmar a família.
Mas o casamento arranjado chegou como um golpe final. O pai, António Silva, sentou-a no escritório da empresa em Alfama e disse, sem rodeios, Miguel Costa é bom rapaz. A fusão salva-nos. Tu casas-te ou vemos a empresa ir à falência e toda a gente na rua. A mãe chorou, recordando tradições católicas, vizinhos, reputação. Uma filha nossa não pode ser assim. Isto é pecado. Ana sentiu-se encurralada. Passou noites em claro, a olhar para o teto, pesando o amor contra o dever. Laura, entretanto, trabalhava como professora substituta e escrevia um romance em segredo sobre duas mulheres que se amavam em silêncio. Eu espero por ti, dizia sempre. Mas Ana sabia que o tempo corria. A data do casamento aproximava-se como uma sentença. Na véspera, Ana quase desistiu. Ligou a Laura em pânico. Não consigo. A família vai sofrer. Laura respondeu com voz calma, então sofre tu para sempre. Escolhe, Ana. Naquela noite, Ana decidiu. Escondeu Laura entre os convidados, disfarçada de prima distante. E no altar, o peso de anos de mentira tornou-se insuportável. Agora, no táxi, o vestido branco parecia uma mortalha. O telemóvel de Ana vibrava sem parar, chamadas da mãe, mensagens do irmão a chamar-lhe traidora, até um áudio de Miguel, a voz embargada. Eu sabia que havia algo errado, mas nunca imaginei isto. Ana desligou o telefone. No apartamento de Laura, tirou o vestido com mãos trêmulas e vestiu uma camisola velha da companheira. Pela janela via o Tejo, as luzes da cidade que sempre amara e que agora parecia julgá-la. O que vai acontecer amanhã? Perguntou. Laura abraçou-a por trás. Vamos enfrentar juntos. Mas primeiro, dorme. Amanhã o mundo acorda diferente. Ana adormeceu com o cheiro de Laura no travesseiro, mas o sono foi agitado. Sonhou com o pai a fechar-lhe a porta de casa para sempre. O dia seguinte amanheceu cinzento sobre Lisboa. Ana acordou com o som de pancadas na porta. Era o irmão, João, rosto vermelho de raiva. A mãe está no hospital. Desmaiou ontem à noite por tua causa. O pai cancelou tudo com os Costa. A empresa perdeu o contrato. Estás feliz agora? Ana sentiu o chão fugir-lhe. Vestiu-se à pressa e correu para o hospital de São José. No quarto, Dona Isabel estava pálida, ligada a soro. Filha, como pudeste humilhar-nos assim? Toda a gente fala. Os vizinhos, os amigos. Dizem que criamos uma desviada. As palavras cortaram como lâminas. Ana sentou-se na beira da cama, lágrimas a correr. Mãe, eu tentei. Durante anos tentei ser o que queriam. Mas não consigo fingir. Amo Laura desde sempre. O pai entrou nesse momento, gravata solta, olhos cansados. Amor? Isto não é amor, Ana. É egoísmo. Eu construí tudo para ti, para os teus irmãos. E tu atiras tudo ao lixo por uma amizade? A palavra amizade foi dita com nojo. Ana levantou-se, voz a tremer. Não é amizade, pai. É amor verdadeiro. O mesmo que vocês tiveram um dia. Ou será que o vosso casamento também foi arranjado? O silêncio que se seguiu foi pesado. António virou as costas. Não voltas para casa. Nem para a empresa. Escolheste o teu caminho. Saiu sem olhar para trás. No corredor, João agarrou o braço de Ana. Traíste-nos. Eu sempre soube que havia algo entre ti e aquela rapariga da biblioteca. Mas calei-me por respeito ao pai. Agora paga o preço. Laura esperava lá fora, no carro. Quando Ana entrou, chorando, Laura limitou-se a segurar-lhe a mão. Eles vão arrefecer. O tempo cura. Mas Ana sabia que não. A família Silva era orgulhosa, católica praticante, enraizada em tradições do Minho.
O escândalo espalhou-se como fogo, jornais locais mencionavam o casamento interrompido da herdeira Silva, redes sociais explodiam com comentários cruéis. Pecado mortal, vergonha para Portugal, pobre Miguel. Ana perdeu o emprego no escritório de advogados onde trabalhava, o chefe, amigo do pai, pediu demissão por incompatibilidade. Laura, por sua vez, recebeu uma carta da escola onde lecionava, pais preocupados com o exemplo. As duas mudaram-se para um apartamento mais pequeno em Alfama, vivendo de poupanças. Ana começou a trabalhar como tradutora freelance, mas o dinheiro escasseava. As noites eram longas, cheias de conversas sobre o futuro. Laura insistia, vamos para o Porto. Começar de novo. Ana hesitava. E a minha mãe? Ela liga-me todos os dias a chorar. A pressão interna crescia. Ana questionava-se, valia a pena destruir a família por um amor que a sociedade ainda condenava? Laura sentia a dúvida e, pela primeira vez, mostrou vulnerabilidade. Se me deixares agora, nunca mais recupero. O conflito interno de Ana tornava-se insuportável. Ela amava Laura com cada fibra, mas o fantasma da culpa familiar não a largava. 3 meses depois, o outono chegou a Lisboa com ventos frios. Ana recebeu uma mensagem da mãe, vem a casa. Sozinha. Precisamos de falar. O coração acelerou. Laura insistiu em não ir, mas Ana foi. Em casa dos pais, o ambiente era gelado. Dona Isabel serviu chá com mãos trêmulas. Filha, o teu pai teve um ataque cardíaco leve na semana passada. Os médicos dizem que o stress foi por tua causa. António entrou na sala, mais magro, apoiado numa bengala. Ana, eu não te odeio. Mas não consigo aceitar. A empresa está à beira da falência. Miguel casou com outra, mas o contrato foi para o concorrente. Perdi tudo. Ana sentiu o peito apertar. Pai, eu posso ajudar. Trabalho mais. Mas não posso voltar a mentir. A mãe chorou, pensa nos teus irmãos. João perdeu o emprego por causa do escândalo. A tua prima já não nos convida para nada. Isto é o preço do teu capricho? Capricho. A palavra doeu mais que insulto. Ana levantou-se, voz firme apesar das lágrimas. Não é capricho. É quem eu sou. Se me amam, aceitem-me como sou. Com Laura. O pai bateu com a bengala no chão. Aceitar? Nunca. Sai desta casa e não voltes enquanto não voltares ao normal. Ana saiu batendo a porta, o coração partido em 1000 pedaços. No caminho para casa, ligou a Laura, soluçando. Eles nunca vão aceitar. Nunca. Laura esperava-a com um jantar simples e um abraço. Então construímos a nossa família. Só nós duas. Mas a dúvida consumia Ana. Numa noite de insônia, escreveu uma carta longa à mãe, explicando cada ano de sofrimento interno, o medo de ser rejeitada, a pressão social que a fizera esconder-se. Enviou por e-mail. A resposta demorou uma semana. Reza, filha. Deus cura-te. A traição veio do irmão. João publicou nas redes sociais uma foto antiga de Ana e Laura abraçadas, com legenda, a verdade que destruiu a nossa família. O ódio online explodiu. Ana perdeu clientes freelance. Laura foi despedida da escola definitivamente. As duas enfrentaram vizinhos que as olhavam de lado. Ana chegou ao limite. Numa tarde de chuva, gritou com Laura, talvez eu devesse ter casado com Miguel. Pelo menos a família estaria bem. Laura recuou, ferida. Então vai. Mas não me arrastes contigo. Foi o primeiro confronto real. Ana chorou a noite toda, arrependida. O amor delas era forte, mas o mundo lá fora tentava quebrá-lo. Decidiram mudar-se para o Porto, onde ninguém as conhecia.
Mas o preço já estava pago: saúde mental abalada, finanças precárias, laços familiares cortados. No Porto, o inverno trouxe frio e isolamento. Ana arranjou emprego numa pequena editora, Laura numa livraria. Viviam num apartamento modesto perto do Rio Douro. Aos poucos, a rotina curava feridas. Mas o passado não largava. Um dia, a mãe ligou: o teu pai piorou. Vem vê-lo antes que seja tarde. Ana hesitou, mas foi sozinha. No hospital, António estava fraco. Filha, perdoa-me. Eu só queria o melhor para ti. Mas errei ao forçar-te. Pela primeira vez, Ana viu lágrimas nos olhos do pai. Eu amo-te, Ana. Mas não consigo mudar. Ela segurou-lhe a mão. Pai, eu também te amo. Mas não posso voltar atrás. Ao sair, encontrou João no corredor. Tu destruíste-nos, disse ele. Mas talvez eu tenha exagerado na foto. Era o mais perto de um pedido de desculpas que ele dava. Ana voltou para o Porto transformada. Contou tudo a Laura. Eles estão a tentar. Devagar. Laura sorriu, mas os olhos mostravam cansaço. E nós? Continuamos a pagar o preço? A relação delas aprofundou-se. Conversas longas sobre o futuro, planos de adotar uma criança um dia, apesar das leis difíceis. Mas o drama não acabou. Miguel apareceu no Porto, inesperadamente. Ana, eu perdoo-te. Mas a minha família perdeu muito. Quero que saibas que o teu pai pediu-me para te convencer a voltar. Ana recusou. O meu lugar é aqui. Miguel partiu, mas deixou uma semente de dúvida: e se a família nunca se recuperasse? Numa noite, Ana e Laura discutiram pela segunda vez. Talvez eu tenha sido egoísta, disse Ana. Laura respondeu: o egoísmo foi deles, ao não te aceitarem. A reconciliação veio com um beijo longo, mas o peso permanecia. O clímax chegou quando Dona Isabel apareceu no Porto, sozinha. Filha, eu vi-te nas notícias. Estás bem? Ana abraçou-a, chorando. Mãe, vem conhecer Laura. Como família. A mãe hesitou, mas entrou. O encontro foi tenso, olhares, silêncio, depois uma conversa honesta. Eu não entendo, mas não quero perder-te. Foi o primeiro passo. Ana sentiu que talvez o despertar valera a pena. 6 meses depois, a primavera voltou a Lisboa. Ana e Laura regressaram para uma visita cautelosa. A empresa do pai recuperava lentamente com a ajuda de investidores novos. João casara e evitava o tema. A mãe preparou um jantar simples, sem grande alarido. Ainda não aceito tudo, disse ela, mas vejo que és feliz. Ana apertou a mão de Laura por baixo da mesa. O preço pago fora alto, saúde do pai comprometida, reputação manchada, anos de sofrimento. Mas o ganho era a liberdade. Elas construíram uma vida juntas, com amigos novos, um pequeno negócio de tradução e escrita. Ana publicou um livro anónimo sobre a sua história, que ajudou outras mulheres em silêncio. Laura terminou o romance e encontrou editora. A sociedade ainda julgava, mas elas já não se escondiam. Numa tarde no Tejo, Ana perguntou: valeu a pena? Laura respondeu: cada lágrima, cada grito. Porque agora somos nós. O conflito moral permanecia. Ana questionava-se se o direito ao amor justificava o sofrimento alheio. A família, ferida, começava a curar. Mas a ferida social nunca desapareceria totalmente. No final, Ana percebeu que escolheu o caminho mais difícil, mas o único verdadeiro. E tu, achas que Ana fez a escolha certa ao seguir o coração, mesmo que isso significasse partir a família em pedaços?